Boa noite, irmãos. Nós chegamos hoje pela manhã ao último capítulo do livro de Jonas. Essa que talvez seja a parte mais desconhecida da história desse profeta. Se você já está na igreja há algum tempo, dificilmente nunca ouviu falar do profeta que tentou fugir de Deus e foi engolido por uma baleia. Com alguma sorte, também deve ter ouvido falar que ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga dessa baleia ou desse grande peixe. E ali ele fez uma oração, entregando sua vida a Deus. Depois disso, você provavelmente também ouviu falar que ele foi para Nínive e a sua mensagem foi muito bem recebida. O povo de Nínive se arrependeu de seus pecados e então Deus tirou o seu juízo, cancelou o seu juízo sobre aquela cidade. Geralmente, quando contamos essa história, nós paramos por aqui. Mas ainda há um último capítulo, um último episódio dessa história, onde Deus continua tratando da vida do profeta. E uma das coisas mais curiosas de se observar, aqui no capítulo 4 do livro de Jonas, é o fato de que Deus só fala com Jonas através de perguntas. Eu quero ler com você, Jonas, capítulo 4, versículos 1 a 11. O texto aparecerá aí na sua tela, mas se você tiver uma Bíblia junto com você, abra, porque nós vamos voltar aos versículos repetidamente para estudarmos esse texto. Jonas, capítulo 4, que o Senhor nos auxilie na leitura e meditação da sua palavra. Com isso, ou seja, com o arrependimento de Nínive, com Deus retirando o seu juízo, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, um abrigo, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas novamente: é razoável esta tua ira por causa da planta? E Jonas respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E aqui termina o livro de Jonas, parecendo que terminou de maneira inacabada, na verdade. Meus irmãos, existem 3 livros da Bíblia que terminam com perguntas, com um ponto de interrogação. O livro de Lamentações, que foi escrito pelo profeta Jeremias. Também o livro do profeta Naum, que coincidentemente foi um profeta comissionado por Deus para falar contra Nínive. E o livro de Jonas, que nós finalizamos hoje.
Mas uma característica especial do profeta que foi engolido por um peixe é que a pergunta que finaliza o seu livro é feita não pelo profeta, não pelos ninivitas, não pelos seus leitores, não pelo seu próprio narrador, mas por Deus. Nós geralmente nos aproximamos da Bíblia para encontrar respostas para a nossa vida, para as nossas dúvidas. Respostas sobre a vontade de Deus, o que Ele quer de nós, sobre as nossas origens, por que nós somos criados e para que fomos criados, sobre o nosso destino, o que vai acontecer a partir daqui, o que vai acontecer após a morte ou quando Jesus voltar. Perguntas que nós fazemos e queremos respostas sobre a nossa vida espiritual. Mas você já notou como muitas vezes na Bíblia, Deus é apresentado como alguém que nos faz perguntas? É quase paradoxal termos que pensar que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, detentor de toda a sabedoria, ciente de todas as coisas, está aqui fazendo perguntas para nós, meros mortais, suas criaturas. A primeira pergunta que Deus faz na Bíblia é a Adão. Quando Adão come do fruto proibido, ele percebe que está nu e então se esconde, ou melhor, tenta se esconder de Deus. Mas quando na viração do dia o Senhor vem para caminhar com o homem, Deus pergunta: Adão, onde estás? Algum tempo depois, um pouco de tempo se passa, e a próxima pergunta que Deus faz é ao filho de Adão, a Caim. Caim mata o seu próprio irmão, Abel, e então quando Deus se encontra com ele, Deus pergunta: Caim, onde está Abel? O que foi que você fez? Quando lemos o livro de Jó, também vemos várias perguntas que Deus faz a esse personagem tão importante da Bíblia. Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Mas, meus irmãos, não é só no Antigo Testamento que Deus faz perguntas. Se você for lá para o Novo Testamento também, você vê Jesus parando na frente de um cego que havia insistido muito. Depois de muita insistência, Jesus para na frente desse cego e pergunta: o que você quer que eu te faça? Algum tempo também se passa e Jesus, já ressuscitado, aparece ao maior inimigo do cristianismo daquela época, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Afinal, que Deus é esse que, em vez de nos dar respostas, nos faz perguntas? O livro de Jonas nos ajuda a entender essa questão. Por isso, nessa última mensagem, meus irmãos, nós vamos olhar detalhadamente para os versículos 6 a 11 e refletir sobre o Deus que nos faz perguntas. E a primeira coisa que eu quero que você observe é como o autor de Jonas, como o profeta, constrói a sua narrativa, escolhe as suas palavras, as expressões que ele vai utilizar de maneira intencional e extremamente inteligente, cheia de ironia, inclusive, para que nós, os seus leitores, possamos captar a ideia principal do livro. Por exemplo, note como nos versículos 5 e 6, nós temos o profeta aguardando longe da cidade para ver o que iria acontecer. Ele constrói uma espécie de cabana ali, mas uma cabana muito rústica ainda. E de repente, ele nos conta que Deus fez crescer
uma planta, ou Deus enviou uma planta. Ao longo de todo o livro de Jonas, Deus é apresentado como o soberano Senhor do universo. Aquele que manda e as coisas acontecem. Aquele a quem todas as forças da natureza e toda a criação obedecem. Então, diferentemente do profeta Jonas, que tentou fugir de Deus, que se rebelou e se irou pelo fato de Deus não ter castigado e destruído o povo de Nínive, todos os outros seres da natureza, todas as outras forças apresentadas no livro, se curvam diante de Deus. Tanto é assim que o nome de Deus que aparece aqui no versículo 6 é muito importante. A expressão Senhor Deus. E veja, meus irmãos, por mais que a gente esteja tão acostumado a chamar Deus de Senhor Deus, esse nome não é tão comum na Bíblia. A expressão Senhor, toda em letras maiúsculas, seguida logo depois de Deus. Quando é que esse nome composto aí aparece em outros textos bíblicos? Ele aparece principalmente em Gênesis 2 e 3, quando o narrador fala sobre a criação de Deus, e também nos textos de 1º e 2º Crônicas, quando o autor fala sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre Deus ser como um rei que está assentado no seu trono, reinando acima de tudo. E isso também é demonstrado repetidamente no livro de Jonas. No capítulo 1, você deve lembrar que Deus envia um vento forte para então começar uma tempestade. Quando Jonas é lançado ao mar, Deus envia um peixe para salvar Jonas. Aqui no capítulo 4, Deus envia uma planta. No versículo 7, Deus envia um verme para ferir essa planta. No versículo 8, Deus envia um vento quente. Lembre também no capítulo 1 que os marinheiros que serviam a outros deuses se rendem ao Deus verdadeiro. Da mesma forma, no capítulo 3, quando prega em Nínive, os ninivitas se rendem ao Senhor. Ao reforçar então que todos os personagens do livro obedecem a Deus, menos Jonas, o autor quer que eu e você percebamos que há algo errado ainda. A história não terminou. Jonas ainda precisava aprender uma grande lição sobre a misericórdia de Deus. E para isso, Deus coloca Jonas no lugar de Nínive. Lembre-se, depois que Jonas pregou a sua mensagem, o povo de Nínive se humilhou e se arrependeu. E Deus então não trouxe o seu juízo para aquela grande cidade. E isso fez com que Jonas ficasse muito irado. Jonas não gostou do fato de Deus ter adiado o seu juízo, derramado a sua misericórdia sobre aquele povo inimigo. Mas vejam o que acontece aqui. Deus derrama a sua misericórdia sobre Jonas. No calor escaldante daquela região desértica, o abrigo que Jonas faz é insuficiente. Então, Deus faz crescer uma planta sobre a cabeça de Jonas para o livrar de seu desconforto. É muito engraçado nós olharmos a história da igreja, meus irmãos, e ver que durante muito tempo houve várias controvérsias sobre que tipo de planta nasceu sobre a cabeça de Jonas. Agostinho falava que era uma aboboreira. Lutero falava que na verdade era uma mamoneira, que são duas plantas bem típicas do deserto e que nascem muito rápido, nascem e crescem muito rápido numa região árida, numa região desértica. Mas apesar de se gastar tanto tempo com isso, perceba que o tipo de planta não importa para nós. Vale a pena prestar mais atenção em 3 ironias
que o autor utiliza no versículo 6. Primeira, aquela planta faria sombra sobre a cabeça de Jonas. E por que o autor está sendo irônico aí? Porque esse alívio que Jonas sentiria não seria apenas um alívio físico. Ele não pensaria, que bom, agora eu tenho uma sombra refrescante aqui, agora o sol não vai me castigar mais. Existe aqui, meus irmãos, um alívio emocional. Sabe por quê? Nos versículos anteriores, nós fomos informados de que Jonas estava irado. E a expressão ira, em hebraico, é bem parecida com uma que nós utilizamos no português também. Sabe quando uma pessoa fica muito nervosa, irada, e qualquer coisa que as pessoas falam para ela, ela já dá uma patada, já dá uma resposta atravessada? Como é que nós falamos sobre essa pessoa? Toma cuidado com fulano, que hoje fulano está de cabeça quente. Essa é praticamente a mesma expressão que nós temos aqui no texto. Lá no início do capítulo 4, no versículo 1, nós somos informados que Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado, ficou de cabeça quente, ficou vermelho. A planta que Deus envia para fazer sombra sobre a cabeça de Jonas, então, não só aliviaria o calor do profeta, mas também o ajudaria a se recompor da sua ira, o ajudaria a se acalmar. Tanto é que o próprio autor fala sobre o objetivo da planta, para que lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Desconforto é a segunda expressão que eu quero observar com você, porque essa palavra que foi traduzida aqui muito propriamente como desconforto, é a mesma que o autor utiliza em alguns versículos antes, para falar sobre o mal. No capítulo 3, versículo 10, o autor vai dizer que Deus viu que os ninivitas se arrependeram e se converteram do seu mau caminho, das maldades que eles faziam, e Deus voltou atrás, Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Ou seja, Deus os livrou do mal. Mais uma vez, olhando o primeiro versículo do capítulo 4, essa palavra também aparece aqui com um intensificador. Por isso o nosso tradutor optou corretamente. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente. Ou seja, para Jonas, Deus ter adiado o seu juízo sobre Nínive foi algo mal. Mais uma vez, desde já, nós somos informados de que tem algo errado acontecendo com esse profeta. Como assim, Jonas? Deus adiar o seu juízo sobre a terra é algo mal. É totalmente o contrário. Mas agora, no versículo 6, assim como livrou o povo de Nínive do mal, Deus livra Jonas do seu mal, do seu desconforto, do seu sofrimento. Mas, diferentemente da primeira reação que ele teve, a reação de Jonas aqui é completamente oposta. Veja, no versículo 1, mais uma vez, Jonas desgostou-se extremamente, porque Deus não castigou Nínive. Mas agora no versículo 6, Jonas alegrou-se em extremo, quando Deus fez o bem a ele. Duas atitudes completamente opostas, diferentes, em resposta a uma mesma atitude graciosa de Deus. Aliás, note também que essa é a primeira vez e a única no livro de Jonas em que o profeta vai aparecer alegre, feliz. Quando Deus salva os marinheiros, Jonas não se alegra. Quando ele próprio foi salvo pelo peixe, a sua oração não demonstrou tanta felicidade.
Quando os ninivitas se arrependeram, ele ficou irado. Mas agora, o profeta se alegra muito quando uma planta lhe traz benefício. Jonas é o tipo de pecador que eu e você somos. Ficamos muito felizes quando a bênção é para nós, mas muito irados quando a bênção é para os outros. Sentimos inveja quando Deus abençoa o outro de uma forma grande. Quando Deus me abençoa e cuida de mim, eu fico extremamente alegre, festejo, agradeço a Deus e até vou à igreja. Mas quando Ele abençoa os meus inimigos, eu fico irado na mesma proporção. E é por isso que Deus precisa e quer trabalhar no coração de Jonas e no nosso coração. Nos versículos 7 e 8, há uma mudança. Veja aí. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Notem então que aquela planta que representava a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida de Jonas é retirada, é retraída. Como eu disse antes, meus irmãos, nós vemos aqui a soberania de Deus sobre a natureza, enviando um verme, enviando um vento oriental. Aliás, tome cuidado com essa expressão aqui, porque aqui no Brasil, um país tropical, quando nós sentimos um vento num dia de calor, é um motivo de alegria para nós também. É um alívio, é algo refrescante. Mas o vento a que o nosso texto se refere era o que poderia ser descrito como um sopro quente. Era um vento quente, carregado inclusive de partículas de poeira, e que fazia com que o calor aumentasse ainda mais. Em meio a esse calor sufocante, quando o sol bate na cabeça de Jonas, a sua ira, que momentaneamente tinha sido aliviada, retorna, a ponto do profeta pedir novamente por sua morte. Deus está fazendo com que o profeta experimente aquilo que o profeta pediu para Deus fazer com Nínive. Jonas havia acabado de experimentar a graça imerecida de Deus através daquela planta, assim como Nínive experimentou a graça imerecida de Deus quando o Senhor adiou o juízo sobre aquela cidade. Mas agora, através do verme e do vento, Deus retrai a sua graça sobre Jonas e o deixa exposto à calamidade. Jonas se ira porque a graça de Deus não funcionou para ele, enquanto havia funcionado para os seus inimigos ninivitas. Verso 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Pela terceira vez, Jonas pede a sua morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Os versos finais então deste livro nos mostram que Deus tenta persuadir o profeta a se preocupar com seus inimigos. Inclusive, a palavra usada nos versos 10 e 11 para compaixão significa ficar extremamente triste, com o coração partido, mas tão triste a ponto de chorar por isso. Deus disse então que Jonas teve
compaixão de uma planta. Ele chorou por causa de uma planta. Jonas, você chorou. O seu coração se apegou a isso. Quando essa planta morreu, isso o entristeceu sobremaneira. O que Deus está dizendo em essência é: Jonas, você chora por plantas, mas eu tenho compaixão. Eu choro por pessoas. Meus irmãos, Deus aplicar essa palavra a si mesmo é algo radical, algo quase inimaginável no Antigo Testamento. Como assim um Deus que chora? Um Deus que chora pela maldade da sua criação, pela perdição de Nínive. E esse é o grande ensinamento do livro do profeta Jonas para nós, o caráter compassivo de Deus. O Deus da Bíblia é compassivo, misericordioso e bom. Ele tem prazer em perdoar aqueles que se achegam a Ele, que o buscam, que vão até Ele implorando o seu perdão. Ele tem misericórdia daqueles que vão em direção a Ele. Ele tem misericórdia de pecadores como eu e como você. Ele teve compaixão dos marinheiros, Ele teve compaixão de Jonas, Ele teve compaixão dos ninivitas e tem compaixão de todo aquele que vai a Ele verdadeiramente arrependido. Por isso, não fuja desse Deus, pois só nele você encontrará perdão, alívio para a sua culpa, paz para você mesmo e, o mais importante, paz com Ele. Talvez você possa estar pensando que Deus é injusto pela maneira como tem te tratado, pelos sofrimentos que você passou, pelos períodos difíceis, pelo casamento acabado, pelos filhos problemáticos, pelas dificuldades financeiras, pelas doenças, pelas angústias e mais angústias que tem vivido. E talvez diante disso você pense que Deus não vem sendo nada justo na sua vida. Talvez como Jonas, você já desejou inclusive a sua própria morte. Olhe de novo para essa história, mas dessa vez da perspectiva de Deus e não de Jonas. Veja como no final Deus conduziu tudo para a sua glória e para o bem do seu povo. Deus derrama a sua misericórdia a todo aquele que vai a Ele. Não se esqueça disso. Ao chegar ao final do livro de Jonas, com a misericórdia de Deus em nossa mente como tema principal desse livro, eu quero trazer mais 3 rápidas lições para nós. A primeira, meus irmãos, é que todo esse episódio demonstra a soberania de Deus ao lidar com o seu povo. Eu já falei aqui, faço questão de repetir, a expressão Deus enviou, Deus deparou, ocorre muitas vezes aqui em Jonas. No capítulo 1, Deus soberanamente lança um forte vento contra o navio de Jonas. E então depois Deus depara um grande peixe para que tragasse a Jonas. Agora no capítulo 4, Deus faz nascer uma planta para dar sombra a Jonas. E depois envia um verme que fere essa planta, um vento calmoso oriental. As circunstâncias externas da experiência de Jonas foram soberanamente administradas por Deus. E isso vale também para as nossas circunstâncias. É Deus quem envia um grande peixe para a nossa libertação, a sombra que nos refresca. Mas muitas vezes também o verme e os ventos orientais que tentam a nossa alma. A lição é
é que sempre estamos lidando, na verdade, com Deus, pois é Ele quem soberanamente aponta até os menores detalhes de nossa vida. Por isso, em cada momento, pergunte-se: o que Deus está querendo me ensinar agora? Como eu posso conhecer melhor a Deus através desse momento que eu estou passando? Uma segunda lição que eu gostaria de frisar é que esse episódio demonstra também a paciência graciosa de Deus ao lidar com os seus servos. Nós lemos esse livro vendo o quanto Deus teve que suportar aquilo que Jonas fazia. Mas em cada momento, Deus estava pacientemente podando, trabalhando a vida de Jonas, pacientemente desafiando o pensamento do profeta, pacientemente corrigindo a atitude de Jonas. É nessa graça paciente de Deus que cada um de nós encontramos a esperança de perseverar na fé. Porque todos nós, meus irmãos, somos parecidos com Jonas em nosso pecado. Quantas vezes Deus poderia ter desistido de nós? Mas Ele não desiste. Em sua rica misericórdia e compaixão, Deus suporta as nossas fraquezas e o nosso pecado, trabalha em nossa vida e nunca desiste de nossa salvação. Por isso, sejamos sempre gratos, porque Deus insiste e persiste em nos ensinar, em nos libertar e em nos socorrer, em nos salvar de nós mesmos. Louvado seja Deus, porque Ele não desiste de nós. E como uma última lição, eu gostaria de voltar à questão com a qual eu iniciei essa mensagem. O livro de Jonas termina com uma pergunta que não foi feita pelo próprio profeta, não foi feita pelos ninivitas e nem pelo narrador. É Deus quem faz essa pergunta. E nós não temos tanta certeza sobre qual foi a resposta de Jonas. Afinal, meus irmãos, por que esse livro termina assim, de forma tão abrupta? Por que, ao invés de nos dar uma resposta direta, Deus nos faz perguntas? Primeiro, meus irmãos, precisamos observar que há uma grande chance de Jonas ter se arrependido, percebido o seu erro e a forma como Deus o tratou. E uma das provas desse arrependimento é que o próprio profeta registrou a sua história de uma maneira onde ele não escondeu as suas falhas e o seu pecado. Ele não escondeu a sua luta contra a sua própria ira. Se Jonas não tivesse se arrependido, dificilmente ele escreveria um livro contando as suas próprias falhas. Mas nós vemos aqui que depois de toda essa experiência, o profeta volta à sua terra, escreve o livro que conta a sua história, esse livro que nós temos até hoje, mas ele deixa esse livro em aberto. Por quê? Porque ele deseja que os seus compatriotas hebreus, israelitas, respondam ao questionamento implícito no final da sua narrativa. Será que Deus não pode ter compaixão dos povos pagãos? Será que Deus é somente Deus da nação de Israel? Será que Ele não pode ter compaixão de quem quiser? Esse recurso literário, então, meus irmãos, foi usado exatamente para que você e eu, ao lermos esse texto, também sejamos confrontados
como nós vimos hoje pela manhã com o pastor José Roberto, para que nós possamos tomar cuidado, para não termos um pensamento exclusivista. O texto nos convida a escrever o nosso próprio parágrafo, o nosso próprio capítulo final. O mais importante não é como Jonas respondeu à pergunta de Deus. O mais importante é como eu e você estamos respondendo às perguntas de Deus em nossos dias atuais. Nós concordamos com Deus de que as pessoas sem Cristo estão perdidas? Como Deus fez aqui, nós temos compaixão pelos perdidos? Nós nos preocupamos com os que vivem em grandes cidades, onde há tanto pecado e tão pouco testemunho? Nós oramos para que o Evangelho alcance as pessoas de todas as partes do mundo e estamos contribuindo para isso? Nós nos alegramos quando os pecadores se arrependem e creem no Salvador? Então, no final, nós não podemos responder por Jonas, mas podemos responder por nós. Deus nos faz perguntas para revelar o nosso coração, para revelar o tamanho do nosso pecado. Ele quer nos ensinar e expor o nosso interior e quer que nós apresentemos o nosso interior imperfeito diante dele, porque é ele que também tem misericórdia de nós e trabalha em nossa vida. Por isso, toda vez que você ler a Bíblia e se deparar com uma pergunta feita por Deus, pergunte-se: o que eu devo aprender com isso que Deus está perguntando a mim? E um segundo motivo pelo qual Deus nos faz perguntas é não só para expor o nosso interior, mas também nos revelar que nós precisamos de um Salvador. Deus nos faz perguntas para nos revelar que nós precisamos de um Salvador. Meus irmãos, não é à toa que o livro de Jonas foi incluído no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a parte da Bíblia que enche o nosso coração de uma expectativa pela vinda do Messias, do ungido de Deus, do Salvador do mundo. Qual era a expectativa dos leitores de Jonas, meus irmãos? Ora, o tempo todo Jonas falhou. Quando pareceu que ele foi bem sucedido na sua pregação, ele fica irado e questiona a misericórdia de Deus. Então, o livro termina com uma pergunta para nós entendermos que nós precisamos de um outro Jonas. Alguém que seja um profeta, que fale a palavra de Deus, um Jonas maior, um Jonas verdadeiro, que obedeça ao chamado de Deus para a sua vida e que vá pregar a palavra do Senhor onde quer que seja, para proclamar o reino de Deus e chamar as pessoas ao arrependimento. Alguém que verdadeiramente ame os seus inimigos, a ponto de, se preciso for, se entregar, sofrer e morrer por eles. E adivinha só, meus irmãos, adivinha só, Deus, em sua misericórdia, em seu rico amor, enviou um novo profeta, Jonas. Enviou ao mundo o seu filho Jesus Cristo, que cumpriu esse papel. Jesus foi o Jonas maior e verdadeiro. Aquilo que Jonas não conseguiu fazer, Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus demonstrou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós quando nós éramos pecadores, éramos inimigos de Deus. Na cruz, Jesus pediu perdão por aqueles que o humilharam. Jesus é o Jonas maior
e verdadeiro, que desceu às profundezas da terra durante 3 dias, não porque foi engolido por um grande peixe, mas porque experimentou a morte. Jesus Cristo inaugurou o reino de Deus de maneira mais clara e ampla, incluiu dentro da aliança divina não só judeus, mas também gentios, criou um povo para si mesmo. Através de Jesus Cristo, e por causa dele, qualquer pessoa é alvo da misericórdia e da graça divinas. Ao vencer a morte, Jesus Cristo está assentado à direita de Deus Pai, reinando soberano sobre todas as coisas. E através dele, Deus escolheu um povo, formado por pessoas de toda tribo, língua e nação, para ser seu representante aqui na terra. Eu e você somos chamados a viver de maneira piedosa, para pregar que a misericórdia de Deus está disponível para todo aquele que nele crê. Na dependência de Cristo e na força do Espírito Santo, eu e você somos chamados para não sermos como Jonas, mas ao mesmo tempo, pregarmos aquele que é o versículo mais importante do livro de Jonas. Jonas capítulo 2, versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação. Que eu e você sejamos provas vivas de que ao Senhor pertence a salvação. Deus te abençoe. E assim, que a cada dia possamos caminhar em direção a Deus. Amém. Nós estamos muito felizes, porque também temos hoje a participação em nosso culto do coro Moema. Essa é a primeira participação que eles fazem esse ano, mas têm trabalhado incansavelmente. Por isso, desde já, nós queremos agradecer a Débora, a Maestrina, também a Rosa e ao Paulo, que foram responsáveis pela edição do vídeo que vocês vão ver agora, e louvar a Deus pela vida do nosso coro, que nesse mês de abril completou 15 anos. O nosso coro começou, foi iniciado 5 anos antes da organização de nossa igreja, completando então nesse mês 15 anos de existência. Que Deus possa continuar utilizando o coro como instrumento da palavra de Deus em nossa vida. Confira a música que eles prepararam para nós.